Bem-vindos a mais um episódio de Romeu Quebrou a Minha Luz. Então eu estou usando a luz do dia pra gravar. Por esse motivo, a luz vai dar umas vacilada. Vai ter uma oscilação de iluminação, o barulho da rua, porque esse bairro... Ai, eu não vou nem falar mal desse bairro, porque senão eu vou me estressar. Eu não quero me estressar, eu quero ficar num clima gostoso, num clima saudável. Mas saiba que toda vez que eu ligo a minha câmera, eu passo ódio, eu passo raiva, eu sinto desgosto, vontade de dar um soco nesse motoqueiro. Nesse aqui que acabou de passar. Ai, que ódio, como eu odeio gravar vídeo. Mas é meu trabalho, né? É meu trabalho, não tenho o que fazer. Vamos gravar. Vamos ao vídeo. O que aconteceria se você deixasse 10 crianças sozinhas em uma casa? Boys and Girls Alone é um programa de TV britânico que foi ao ar em 2009. E o objetivo desse programa era mostrar o que acontece quando você deixa 10 crianças sozinhas dentro de uma casa sem supervisão. Esse experimento social tem 2 episódios e os 2 episódios estão aqui no YouTube. Então se você quiser assistir, eu vou deixar os links aqui na descrição. Mas eu já aviso que está em inglês, que não tem legenda e é em inglês britânico. E são crianças britânicas, então, assim, boa sorte. Mas caso você não queira assistir os episódios porque são longos, vem comigo que eu vou te contar que fim deu essa história. Vou até pegar meu pincel. 10 meninas entre 11 e 12 anos vão morar sozinhas por 5 dias, sem adultos e sem regras. Na casa tem comida, produtos de higiene, camas, brinquedos, maquiagens, livros, tudo que elas precisarem. Além disso, se alguma das meninas quiser desistir, é só apertar uma campainha que eles abrem uma porta e aí ela pode ir embora pra casa. Tem uma equipe de filmagem que fica com elas durante o dia e câmeras pra filmar elas durante a noite. A equipe não vai intervir em nada, a não ser em casos de emergência se acontecer alguma coisa. Elas entram na casa e na primeira hora elas começam a explorar a casa, começam a se conhecer e comem doce, bebem refrigerante e pintam as paredes. Uma menina chamada Sherry decide que vai ser a responsável pela comida e aqui nós temos a primeira intriga. A Sherry age como uma mãe e isso incomoda uma menina chamada Sharday. Ela fala que a Sherry tá sendo mandona e começa a falar mal dela para outras meninas. A Sherry fala que não é para comer doce só depois do jantar e em resposta a Sharday pega um pacote de doces e leva pro segundo andar e come com as outras meninas. Desde o começo, a Sharday mostra que tá ali para se divertir e que não vai seguir regras, porque para ela esse é o objetivo do experimento. A Sherry termina de cozinhar e as meninas sentam na mesa todas juntas e de fato a Sherry age como a responsável, como a adulta da casa. Ela leva comida para as meninas, depois ela arruma as coisas, passa aspirador de pó, começa a organizar os brinquedos, enquanto isso as meninas estão lá fora brincando. No fim do dia, elas se reúnem para arrumar a bagunça que elas fizeram, limpam o tapete, limpam as paredes. Algumas queriam limpar a parede, outras não. Elas discordam entre si, mas não chegam a brigar. Pelo menos não por enquanto. Ainda no primeiro dia, entra um gato na casa e a Justine pega o gato pra ela. Ela pega ele no colo, leva ele pro segundo andar, penteia o gato e elas dão leite pro gato. Mas por causa deste gato, começa uma segunda intriga. A Sharday não concorda que elas fiquem com o gato porque ele é de outra pessoa, e aí ela fica irritada e começa a falar mal da Justine pra outra menina. No fim, o gato foge, elas esquecem ele e a briga pelo gato nunca existiu. De noite, elas começam a brincar de guerrinha de água e uma das meninas acaba acertando o olho da Sherry com água. Ela deita na cama e começa a chorar e as meninas vão até ela para tentar entender o que aconteceu. Acontece que a Sherry não estava chateada só por causa da água, mas porque uma menina chamada Gabriel, eu acho que é Gabriel, enfim, é britânica, é difícil. A Gabriel chamou a Sherry de inútil e ela ficou magoada. Inclusive, essa Gabriel é amiga da Sharday e as duas estavam falando mal da Sherry mais cedo por causa da treta dos doces. Pra consolar a Sherry, as meninas disseram que ela não era inútil, que ela tinha ajudado com a cozinha,
que ela tinha cozinhado muito bem e tentaram animar ela para ela ficar mais feliz. Entre as meninas, a Sharday é a que mais causa intrigas e foi ela que começou uma briga 1 da manhã por causa de um cobertor. Tem 2 quartos na casa, ela tá em um e a Sherry tá em outro, e aí ela decide ir no outro quarto só pra roubar um cobertor. Ela pega o cobertor de uma menina que já tava dormindo, inclusive, e sai correndo, dando risada, e uma menina desse outro quarto tenta recuperar o cobertor, mas a Sharday não quer devolver. Um quarto fica contra o outro, as meninas tentam pegar o cobertor de volta e as meninas do quarto da Sharday trancam a porta para elas não entrarem. A Sharday fica revoltada por elas quererem o cobertor de volta e ela fala que o cobertor é da casa e não das meninas. Do lado de fora, as meninas começam a fazer um protesto e tudo isso dando risada porque não é uma briga de verdade. Se fossem adultos, seria um quebra-pau. Seria uma briga feia, porque se eu estivesse dormindo, alguém invadisse meu quarto, roubasse meu cobertor e fosse embora dando risada e depois não quisesse devolver, o negócio ia ficar maluco nessa casa. Mas como são crianças, elas não têm essa maldade que tem no meu coração. As meninas tentam abrir a porta, acabam se machucando e esse foi o fim do primeiro dia. Depois, uma menina chamada Charlie decide reunir as meninas para elas organizarem as tarefas de casa. Quem vai limpar, onde que vai limpar, quem vai cozinhar, quem vai lavar a louça. As meninas começam a limpar a casa, mas a Sharday não quer saber de limpeza, ela quer brincar. No fim, elas conseguem arrumar a casa. Aí lembra da Sherry? Então, ela ainda estava chateada porque chamaram ela de inútil e ela começa a se excluir, ela começa a se isolar, a ficar longe das outras meninas. As meninas estão brincando enquanto ela fica do lado de fora, sozinha. Tentam chamar ela, tentam conversar com ela, mas ela quer ficar sozinha. No terceiro dia, elas acordam e algumas arrumam a bagunça do dia anterior, enquanto outras fazem uma sessão beleza e passam maquiagem e se arrumam juntas. Enquanto isso, a Sherry continua se isolando e as meninas vão até lá pra tentar entender o que tá acontecendo, por que ela tá triste. Ela parece muito triste, começa a chorar e decide que vai embora. As meninas tentam convencer ela a ficar, dizem que amam ela, que ela ajudou bastante na cozinha, mas ela continua triste, toca a campainha e vai embora. Enquanto isso, a Sharday se tranca no banheiro e não quer sair de jeito nenhum. A Charlie, que nesse ponto se torna a mais responsável do grupo, começa a sua saga de tirar a Charlie do banheiro. Aparentemente, ela não queria sair porque uma menina disse que odiava ela. No fim, era só um mal-entendido e elas voltam a brincar. Elas se reúnem para contar histórias e aí as meninas do outro quarto se mudam e agora as 9 meninas estão dormindo juntas. Várias vezes nesse experimento, grupos se formaram e depois se separaram, duplas se formaram e depois se separaram, mas elas não se separaram porque brigaram, mas porque as meninas eram unidas, elas brincavam todas juntas e ficavam juntas e ninguém do grupo foi excluído. No meio da noite, a Sharday, a Gabrielle e outra menina ficaram acordadas até as 4 da manhã e no outro dia tivemos o quê? Intriga. As meninas começaram a falar sobre a bagunça da madrugada, que elas tentavam dormir e a Sharday não deixava. Inclusive, a Sharday colocou cream cheese no cabelo de outra menina por nada e essa menina ficou muito chateada. As meninas fizeram uma votação de quem elas tirariam da casa se elas pudessem e 6 meninas votaram na Charlie, que inclusive ficou chateada e questionou por que vocês vêm pra uma casa onde não tem adultos e vocês não se divertem. Nesse papo, ela acaba chateando outra menina e de novo é a Charlie que precisa ir lá conversar com ela e resolver a situação. Ela disse que a Charlie chateou 2 meninas e fez a própria Charlie chorar. Qual que era o problema dela? Em resposta, a Sharday se tranca no banheiro pela segunda vez e depois de 2 horas com a Charlie e outras 2 meninas tentando convencer ela a sair, ela finalmente sai. Nesse meio tempo, as meninas cozinham, fazem bolo, elas comem bastante porcaria, elas comem bastante doce, mas elas também fazem macarrão com carne, por exemplo. A limpeza já não é mais tão regrada como era no começo, mas elas mantêm a casa mais ou menos organizada. De novo, a Sharday fica chateada e começa a arrumar as coisas, dando a entender que vai embora. Uma menina questiona se ela tá fazendo isso só pra chamar atenção, e a Charlie perde a paciência, lembrando que a Charlie tirou ela do banheiro 2 vezes,
e fala que se ela quiser ir embora, um beijo, um abraço, boa sorte. Pela terceira vez, a Sharday se tranca no banheiro e ninguém tenta convencer ela a sair, ninguém tenta falar com ela. E aí, depois de 1 hora sendo ignorada, ela finalmente sai. Na quarta noite, as meninas tentam dormir e de novo a Sharday fica acordada até de madrugada, gritando, brincando e fazendo barulho. No dia seguinte, uma garota chamada Nick acorda muito chateada porque ela não conseguiu dormir e decide que quer ir embora. A amiga tenta convencer ela a ficar, mas a Nick decide que ela não quer mais, toca a campainha e vai embora. Depois disso, elas se reúnem em um canto e passam a manhã toda juntas. Depois, elas saem para fazer cartões para os seus pais. Elas cantam e dançam, fizeram um concurso de talentos, fizeram um desfile, contaram histórias, pintaram juntas, desenharam juntas, inventaram várias brincadeiras. O quinto e último dia chega e elas vão embora, e esse é o fim do primeiro experimento. E o que deu para perceber nas meninas? Primeiro, organização. Claro que são crianças, então elas bagunçaram, mas elas lavaram a louça, arrumaram as coisas, não deixaram a casa toda bagunçada, toda caótica. Elas também se organizaram em relação à cozinha. Não eram os pratos mais saborosos do mundo, elas comeram bastante besteira, mas elas também fizeram comida, e comida pro grupo. Se uma fazia bolo, dava pra outra. Segunda coisa, companheirismo. Sempre que uma menina tava triste, ou cabisbaixa, ou chorava, as meninas iam lá pra ver se ela tava bem e o que tinha acontecido. Tiveram intrigas, mas nenhuma briga, nenhuma discussão, e eu acho que não teve discussão porque eram crianças e não tinham maldade pra guardar mágoas e raivas, então as discussões sempre eram risadinhas e brincadeiras. A terceira coisa que deu pra perceber foi o isolamento. 2 meninas se isolaram quando ficaram tristes. A Sherry, que tentou agradar todo mundo e fez comida pras meninas e tava preocupada com elas, e foi chamada de inútil, tadinha. Ela se isolou, mas em momento nenhum o grupo excluiu ela. Pelo contrário, as meninas tentaram conversar com ela, tentaram consolar ela, tentaram convencer ela a ficar, mas ela não quis e foi embora. A Sharday, ela também se isolava, ela também se trancava no banheiro, mas ela fazia isso pra se vitimizar. E apesar dela ser meio chatinha, ser um pouquinho irritante, e as meninas terem reclamado dela, em momento nenhum ela foi deixada de lado. As meninas sempre iam lá, tentavam conversar com ela, tentavam tirar ela do banheiro. Outra coisa que deu pra perceber é que elas aproveitaram a liberdade muito bem, comeram besteira, dormiram tarde, brincaram até umas horas, e elas não usaram essa liberdade pra sair destruindo a casa. E eu estou falando isso porque agora a gente vai falar dos meninos e aqui o bicho pega. O cenário dos meninos é o mesmo. Meninos entre 11 e 12 anos, na casa tem comida, brinquedo, itens de higiene, tudo que eles precisam. A equipe de filmagem fica com eles durante o dia, as câmeras gravam eles durante a noite, e se em algum momento alguém quiser ir embora, é só tocar a campainha que tá liberado. A primeira coisa que os meninos fazem quando entram na casa é se conhecer, é conhecer a casa e começar uma guerrinha de água. Eles começam a brincar, começam a fazer bagunça, e um menino chamado Michael derruba pipoca pelo tapete. Depois, todos os meninos começam a bagunçar a casa e, assim como as meninas, eles pintam as paredes. Até eu pintaria as paredes. De tarde, começou uma guerra de almofadas e as brincadeiras dos meninos eram bem mais físicas, de empurrar, de bater, de acertar. As meninas também se arrastavam por aí, também jogavam coisas umas nas outras, mas nos meninos isso era muito mais evidente. Eles se empurravam, se batiam, jogavam a coisa um no outro. No fim da tarde, a bagunça que eles fizeram começa a incomodar e eles conversam sobre limpar a casa. Um persegue um bicho com aspirador de pó, o outro usa a toalha de um deles pra limpar o chão. Às 10 da noite, eles se reúnem e decidem fazer uma votação pra escolher um líder, e um menino chamado George ganha essa votação. O George se tornou responsável e a primeira coisa que ele fez foi anotar as reclamações de todo mundo, e a maioria estava reclamando sobre o Michael. Meia-noite, eles já estavam na cama,
2 meninos dormiram do lado de fora, numa cabana, e 2 meninos dormiram no andar de baixo. O resto dormiu nos quartos. No segundo dia, de manhã, eles ainda não tinham decidido o que iam comer, quem ia fazer comida, então cada um tava se virando com o que tinha na geladeira, e era doce, refrigerante e muito cereal. Meio-dia, eles ficaram com fome de novo e cada um inventou um prato com as coisas que tinham nos armários e na geladeira. Eu vi uma mistura de panqueca, eu vi um pegando um pedaço de carne, colocando na torneira e depois comendo. Eu vi um misturando ovo e leite, uns negócios meio misterioso. Só que ainda tinha outro problema, eles não tinham decidido quem ia limpar a casa, que estava ficando cada vez mais suja. Eles começaram a reclamar de um menino chamado Sim, que não queria ajudar, que não queria limpar, e aí temos o seguinte diálogo. O menino fala, você vai limpar esse quarto, e ele responde, eu não vou limpar sozinho. E aí o menino fala, em 1 hora você limpa, e ele responde, eu não vou perder meu tempo. O menino fala pro Sim que ele tem que fazer alguma coisa e o Sim fala que ele vai fazer. E aí o menino pergunta quando e o Sim responde em breve. Como resposta, o menino chuta uma bola na cara do Sim. O George e o Michael decidem que eles vão ficar dentro da cabana, no quintal, e eles viram alvo dos outros meninos que começam a jogar bolas na cabana. Por qual motivo? Ninguém sabe. No segundo dia, vários meninos começaram a falar que estavam com saudade de casa e o Sim quase desistiu, ele quase foi pra casa, mas ele decidiu ficar. E aqui começa uma divisão, os meninos quietinhos e os meninos bagunceiros, e o Sim fazia parte dos meninos quietinhos. Esse comportamento hostil estava se espalhando entre os meninos e os que não eram assim, os que eram mais calmos, eram os que mais sofriam, porque eles ficavam de lado. Por isso, o George, que ainda tentava ser um líder, chamou o Sim pra brincar, porque ele percebeu que o menino estava chateado e aí ele tentou animar ele. Mais tarde, o George e o Michael chamam o Sim pra dormir com eles na cabana e eles ficam revezando a cabana porque não cabem os 3. No meio da noite, os meninos saem da casa e começam a atacar a cabana, eles começam a jogar bola na cabana, sem motivo nenhum. O George, que sabe que o Sim tá meio chateado, vira pra ele e fala eu sinto muito, e pede pros meninos pararem de jogar bola. No terceiro dia, a casa tava muito bagunçada, e essa bagunça e falta de organização tava começando a incomodar os meninos. De novo, eles começaram a discutir pra ver quem ia limpar, e em nenhum momento eles pararam e pensaram, vamos limpar todo mundo junto? Parecia que eles queriam uma pessoa só pra limpar tudo. Às 5 da tarde, eles se reuniram pra comer hambúrguer. Os mais responsáveis, os líderes, se juntaram e decidiram que iam fazer hambúrguer, e aí eles juntaram a galera. O jeito que eles organizaram a mesa meio que representava uma hierarquia entre eles. Na ponta ficavam os líderes, que eram aqueles mais responsáveis e que tomavam as decisões. Eles comem o tal hambúrguer e no fim o Sim lava a louça sozinho, ninguém oferece ajuda. A única refeição que eles fizeram juntos foi esse hambúrguer, porque nos outros dias eles comeram cereais e doces e besteiras, mas não faziam uma refeição todo mundo junto. Eles começaram a ficar histéricos e agressivos, quase todos os brinquedos estavam quebrados. O Michael era o garoto mais agitado e bagunceiro e acusaram ele de ter quebrado todos os brinquedos. Desde o primeiro dia, ele realmente era o mais bagunceiro e o mais agitado, mas com o passar dos dias, os outros meninos começaram a agir como ele. No quarto dia, a casa estava um caos, parecia fim de festa. Quase todos os brinquedos estavam quebrados e eles estavam entediados porque não tinha mais o que fazer. Eles também não aguentavam mais aquela bagunça, aquele caos que eles mesmos tinham causado. De tarde, eles resolveram chamar a psicóloga para conversar sobre o Michael. Ela reuniu eles no quarto e inicialmente eles começaram a acusar o Michael de ter quebrado os brinquedos e ele negou essas acusações. Mas depois eles perceberam que tinham mais pessoas para serem culpadas pelo estrago, não foi só o Michael, e a psicóloga sugeriu que eles trabalhassem em grupo. No final da reunião, o Michael ficou chateado, não queria sair da cama, porque, ele foi acusado de ser bagunceiro, de ter quebrado tudo, e os meninos perceberam isso e foram lá chamar ele pra brincar. Eles reconheceram que eram um grupo e decidiram juntos começar a caçar ouriços. Eles começaram a jogar potes e pedaços de pau no mato pra acertar os bichinhos, e a equipe de filmagem teve que intervir, senão eles iam machucar os ouriços que estavam ali
fazer nada. De noite, os quietinhos decidiram que iam dormir mais cedo, mas os bagunceiros decidiram que ninguém ia dormir. Eles começaram a causar e um dos quietinhos levantou e começou a xingar e chutar a porta, e claro que pros bagunceiros isso foi uma deixa, e aí eles invadiram o quarto. No quinto e último dia, os quietinhos decidiram se vingar, acordaram mais cedo e invadiram o quarto dos bagunceiros. De novo, os dois grupos começaram a brigar, e claro que não era uma briga de verdade, porque, né, são crianças, mas eles começaram a jogar coisas uns nos outros, coisas pesadas, que se pega no olho e machuca. Foi um caos e eram 6 contra 4, 6 bagunceiros contra 4 quietinhos. No fim, os 4 quietinhos não aguentavam mais, eles estavam cansados, eles estavam de saco cheio, eles só queriam ir pra casa. Não eram mais amigos. No fim, os pais chegam e veem a casa completamente destruída. E o que deu pra perceber nos meninos? Primeiro, hierarquia. Logo no começo, eles decidiram que ia ter um líder e fizeram uma votação. Em momento nenhum, eles pensam em agir como comunidade pra limpar e cozinhar e se organizar. Ironicamente, eles só começaram a agir como comunidade em conjunto quando começou a treta entre os grupos. Nesse momento, eles se uniram. Nem todos os meninos eram bagunceiros e por isso os bagunceiros se uniram para atacarem o grupo menor. Segunda coisa, comportamento destrutivo. Não tinha por que ter quebrado a casa inteira. E depois que eles fizeram isso, eles sentiram o peso porque não tinha mais brinquedo, não tinha mais o que fazer, porque tava tudo quebrado. Alguns meninos queriam ir para casa, outros começaram a procurar outras coisas para quebrar. E eu tenho certeza que eles só não quebraram um braço, uma perna, se cortaram, tacaram fogo na casa porque a produção tava lá. Eles também tinham brincadeiras mais físicas de empurrar, de bater, de chutar. Parecia que o tempo todo eles estavam tentando passar dos limites para ver até onde eles podiam ir. Tanto os meninos quanto as meninas se dividiram em grupos, os dois exploraram a casa, os dois tiveram problemas, mas a grande diferença foi a destruição. Em 2 dias, os meninos estavam entediados porque eles quebraram tudo, enquanto as meninas fizeram várias brincadeiras. Os grupos se mantiveram até o fim, no caso dos meninos, já as meninas eram mais unidas, apesar de também brigarem bastante. É difícil dizer até que ponto esse experimento reflete como a sociedade cria os meninos e cria as meninas, porque algumas coisas influenciaram nesse experimento. Primeiro, a época. Esse experimento é de 2009. E eu me pergunto como seria esse experimento com as crianças de hoje em dia. Será que elas ficariam entediadas mais rápido, sem a tecnologia? Segunda coisa, a cultura. Como seria esse experimento no Brasil? Como seria esse experimento nos Estados Unidos? O que mudaria? Como uma criança pobre e como uma criança rica se comportariam? Será que os meninos seriam tão destrutivos? Será que as meninas seriam tão unidas? Não sabemos.